renovados votos de um excelente ano novo. Uma consumidora que em 2007 celebrou com uma operadora de telecomunicações em sua casa um contrato, após verificar nos dias subsequentes em que as ligações eram deficientes, nos 14 dias após a celebração do contrato, entendeu dever retratar-se, isto é, exercer o seu direito de arrependimento ou desistência. E, nessa circunstância, deixou efetivamente de se considerar ligada à tal operadora, já que, na realidade, não tinha acesso à rede, e celebrou necessariamente outro contrato com uma outra operadora. Envolvidos todos estes anos, recebe, emanada do Balcão Nacional de Injunções, uma notificação para pagar o equivalente a 2 anos de fidelização, o que muito a estranhou. Posta assim a factualidade, definidos assim os factos, qual será a solução de direito? Embora o contrato de comunicações eletrónicas esteja disciplinado por uma lei de 10 de fevereiro de 2004, o facto é que, tratando-se de um contrato celebrado no domicílio do consumidor, rege também aqui a lei dos contratos à distância e ao domicílio. E, no que toca particularmente aos contratos ao domicílio, é indispensável que, em primeiro lugar, o contrato seja, sob pena de nulidade, reduzido a escrito e que do contrato conste, obrigatoriamente, uma menção, a saber, exatamente a de que o consumidor dispõe de 14 dias para pôr termo ao contrato, sob pena, obviamente, de nulidade. E a nulidade é suscetível de ser invocada a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser do conhecimento oficioso do tribunal. Nestas circunstâncias, à consumidora outra solução não resta do que opor-se à injunção, deduzir oposição à injunção, invocando exatamente o facto de, por um lado, ter, ainda que do contrato, e nem se sabe se o contrato terá sido reduzido a escrito, com todos os requisitos impostos por lei, do contrato não constava a menção do direito de retratação, que é, por lei, obrigatória. Por outro lado, pelo facto de ter exercido tempestivamente, no tempo e no lugar e pelo meio próprios, o direito de arrependimento ou desistência, que a exigência óbvia de mensalidades reportadas aos
anos subsequentes, não tem qualquer razão de ser, não tem qualquer aderência à lei e, nessa conformidade, estamos perante uma pura e simples litigância de má-fé. Litiga de má-fé quem faz uso dos meios processuais sabendo de antemão que não tem razão segundo o direito material. E não é lícito a uma empresa, a uma operadora de telecomunicações, que ignore a lei neste particular. Ademais, o contrato é nulo e a nulidade é suscetível, como se disse, de ser invocada a todo o tempo. E por isso, se a invocar na oposição à injunção, falo com toda a propriedade e no exercício de um direito que não pode ser denegado. Além disso, seria de esperar que o Tribunal, perante as circunstâncias, declarasse a nulidade do contrato, verificados os requisitos de facto. Mas ainda age de má-fé a operadora de comunicações eletrónicas que, a despeito, ainda que eventualmente, e nem por hipótese académica se admite, houvesse lugar à cobrança durante o período de fidelização, estamos já em 2012, mas a injunção provavelmente terá surgido antes das férias de 2011, das férias de Natal, antes da paralisação dos tribunais, nesse período. E o que é facto é que não se admite que a empresa ignore todo o prazo prescricional, porque a ser devido qualquer montante se aluía só e tão só em relação aos últimos 6 meses, porque as faturas, em geral, de todo e qualquer serviço público essencial em que as comunicações eletrónicas se inserem, é de 6 meses. Prescrevem em 6 meses as dívidas. E nem sequer se afirme que houve um período em que esse regime esteve suspenso, fora dos serviços públicos essenciais, porque esse diploma era, por virtude do princípio da igualdade, a todas as luzes e nesse particular, considerado inconstitucional, coisa que pouca gente terá referido ao longo destes anos e por cuja inconstitucionalidade muito pouca gente se bateu. Portanto, em matéria de serviços públicos essenciais, começa mal o ano, porque os atropelos são sucessivos, os direitos dos consumidores mandados às ortigas e os consumidores em posição de manifesta insuficiência, de manifesta hipossuficiência, de manifesta vulnerabilidade, são cilindrados de todas as formas. Votos renovados de um bom ano e que este seja, enfim, na austeridade, o ano do reconhecimento dos direitos do consumidor, 30 anos após a edição da primeira Lei de Defesa do Consumidor, que, ao que parece, vai agora, sem grandes motivos, é facto, para a celebração da efeméride ser recordada numa sessão no Parlamento. Até lá.